A ideia nesse vídeo é resolver o problema 5.1, letra B, do livro Sinais e Sistemas do Oppenheim. E o problema pede o seguinte: utilizar a equação de análise da transformada de Fourier para calcular a transformada do sinal mostrado na letra B, que está no domínio do tempo discreto. Então o sinal é esse, que a gente vai chamar de x1 de n, e ele é igual a meio elevado ao módulo de n menos 1. Essa é a equação de análise que a gente vai utilizar. E o objetivo nesse exercício vai ser tentar colocar nesse formato, que o resultado já é conhecido. Bom, então substituindo o x1 de n ali na equação de análise, vai ficar que o x1 de e elevado a j ômega, ele é igual ao somatório de n de menos infinito a infinito, de meio elevado ao módulo de n menos 1, vezes e elevado a menos j ômega n. Bom, a primeira coisa que a gente vai tentar fazer então é tirar esse n menos 1 do módulo, e aí o que a gente pode fazer é dividir o somatório em duas partes. Aí primeiro, quando n vai de menos infinito a zero, n menos 1 vai ser sempre negativo. E aí, para colocar o efeito do módulo, que vai tornar esse número positivo, basta colocar o menos ali na frente do n menos 1. E no somatório, indo de 1 a infinito, o n menos 1 vai ser sempre positivo, então basta deixar nesse formato mesmo, ali de entre parênteses n menos 1. E aí agora, vamos tentar aproximar um pouco mais do formato ali que a gente apresentou em cima, colocando então n indo de 0 até infinito nos dois somatórios. Aí nesse primeiro somatório, antes ele ia de menos infinito a 0, e agora vai de 0 a infinito, então basta a gente inverter o sinal do n ali nas duas partes que ele aparece. No meio, que antes era menos n mais 1, e agora é n mais 1, e no e, que era menos j ômega n, agora é j ômega n. E nesse segundo somatório, que o n vai de 0 a infinito, antes ele ia de 1 a infinito, e aí na parcela ali do meio elevado a n menos 1, começava então meio elevado a 1 menos 1, que é meio elevado a 0, e depois meio elevado a 1 até infinito. Então basta colocar o meio ali elevado a n. E na parte do e, antes era menos j ômega n. Então ele começava em 1 e ia até infinito. Aí para colocar nesse formato, basta colocar o n mais 1. Que o n começa em 0, fica então n mais 1 é igual a 1. Bom, continuando então, a gente vê que esse meio elevado a n mais 1, ele pode ser dividido em duas partes, e o e elevado a menos j ômega vezes n mais 1 também pode ser dividido em duas partes. E aí no primeiro somatório fica meio vezes meio elevado a n, e no segundo fica e elevado a menos j ômega n vezes e elevado a menos j ômega. E nesse caso, o meio no primeiro somatório e o e elevado a menos j ômega no segundo são constantes, levando em consideração que a gente está variando o n, e aí eles podem ser colocados para fora do somatório. Então agora a gente conseguiu colocar o somatório no formato ali mostrado no início do exercício, né? Que tem um resultado definido. E aí o valor de A é igual a meio, e o resultado do primeiro fica então meio, que é a constante, vezes 1 sobre 1 menos meio vezes e elevado a j ômega, e o segundo fica e elevado a menos j ômega, que é o que já estava fora, vezes 1 sobre 1 menos meio vezes e elevado a menos j ômega. E aí seguindo, vamos somar essas duas frações, e aí multiplicando os denominadores, fica 1 menos meio vezes e elevado a j ômega, vezes 1 menos meio vezes e elevado a menos j ômega. E o numerador fica nesse formato. Aí multiplicando tanto no numerador quanto no denominador fica assim. E aí nesse caso a gente pode cortar o meio ali com o meio, que aí vai dar 0. E no numerador a gente pode somar esse menos 1 sobre 4, e elevado a menos j ômega, com e elevado a menos j ômega. E no denominador o meio pode ser colocado em evidência. E aí colocando ele em evidência, vai ficar 1 mais 1 sobre 4, menos meio vezes e elevado a j ômega mais e elevado a menos j ômega. E essa segunda parcela, a gente pode usar uma das relações de Euler, que diz que o cosseno de ômega é igual a meio vezes e elevado a j ômega mais e elevado a menos j ômega, que é exatamente o formato que está ali no denominador. Então, substituindo ali o cosseno, fica assim, ó, 3 sobre 4, que é 1 menos 1 sobre 4, vezes e elevado a menos j ômega, sobre 5 sobre 4, que é 1 mais 1 sobre 4, menos cosseno de ômega. E aí, fazendo a divisão de 3 sobre 4 e 5 sobre 4, a gente vai ter então que o x1 de e elevado a j ômega ele é igual a 0,75 vezes e elevado a menos j ômega sobre 1,25 menos o cosseno de ômega.